tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e eu tô com a Carol pra falar de Game of Thrones. E hoje a gente vai falar tudo sobre essa teoria aí da Daenerys ficar louca, a Mad Queen. Então a gente vai discutir as possibilidades e relembrar um pouquinho do passado da Daenerys. E esse vídeo tem o patrocínio de quem? Submarino, que tá com a gente nos vídeos aprofundados. Submarino, o primeiro e-commerce de livros do Brasil, tem muitas novidades de cultura pop sempre no site. E hoje tem o quê? Desconto. Sim, você vai aproveitar esse desconto que tá aqui na tela. Usa esse cupom lá no site do Submarino para comprar coisas de decoração de Game of Thrones, pra sua casa ficar maravilhosa. E lá no site do Submarino tem uma página especial chamada Cripta, que eles colocam todos os principais personagens de Game of Thrones e conforme morrem personagens, eles liberam descontos. Sempre domingo, depois do episódio, eles atualizam, então fica de olho, tem o link aqui na descrição também. Esse último episódio de GOT deixou muita gente com raiva e bravo porque eles estão colocando a Daenerys nesse caminho da loucura e parece que agora ela realmente vai ficar doida e o bicho vai pegar. Mas eu acho que a gente tem que relembrar um pouquinho o passado da Daenerys e também definir o que é ser louco, eu acho, sabe? É, sim, tem muitas coisas que às vezes as pessoas falam, é loucura, mas às vezes não é necessariamente loucura. Tem uma situação muito legal que postaram no Twitter hoje pra gente reparar e acho que é legal a gente citar aqui, né? Mas vamos primeiro ver o que tá acontecendo. Por que as pessoas estão falando que a Daenerys tá louca? Nesse último episódio de GOT, a gente viu que o Varys pode ser uma pessoa aí que vai trair a Daenerys porque ele não concorda mais com o que ela tá fazendo. Ele acha que tudo que ela tá fazendo é um erro, né? Ele fala isso várias vezes. E no fim do episódio, a gente tem a perda da Missandei, que a Daenerys só ficou com aquela cara pistolaça. Que se tudo que aconteceu até agora não deixou ela tão pistola ainda, agora com a morte da Missandei, agora a coisa vai, né? É, pode ser a gota d'água, né? E a própria Daenerys, nesse episódio, fez um discurso sobre como é o destino dela, como ela sempre tem libertado o mundo de tiranos e tudo mais. E aquela coisa que ficou implícita ali, de que, na verdade, esse discurso é um discurso que um tirano faria. Exatamente. Então, a Daenerys tem algumas características tirânicas que a gente vai mencionar aqui, que não querem dizer necessariamente que ela seja louca. Mas rola essa teoria de que ela se tornaria a rainha louca, e a gente vai até deixar um link aqui na descrição de um vídeo que a gente fez em 2015 sobre isso. Nossa. E é legal a gente perceber que a Daenerys tá um pouco isolada, né? Ela é a forasteira. Ela até olha pro Jon e vê as pessoas admirando ele, né? Nesse episódio tem o Tormund elogiando e falando mil coisas pra ele, e ela vê que as pessoas não olham pra ela da mesma forma, não em Westeros pelo menos. Até com a Sansa, né? Teve toda a discórdia dela e da Sansa, elas estavam batendo cabeça em vários assuntos, e ela viu que a Sansa tem várias pessoas que são muito fiéis a ela. Quando o Theon chegou lá no segundo episódio pra dizer que quer lutar por Winterfell, ele não chegou pra Daenerys e falou, eu quero lutar por você, Rainha dos Dragões. Ele chegou pra Sansa pra falar. Então, eu acho que a Daenerys tá vendo como é essa questão da lealdade ali, principalmente dos nortenhos e tal, e viu que não é tão fácil assim a galera de Westeros amar a Daenerys em si, sabe? E na série, a própria Daenerys disse pra Sansa que tudo que ela sempre quis foi o Trono de Ferro, né? Então ela tem uma obsessão pelo trono e por ser poderosa e ser a Rainha dos Sete Reinos. Por um lado, ela acredita que ela está destinada àquilo, né? Que ela é a Messias, mas por outro lado, ela acredita que ela é muito boazinha, né? Que ela ajuda, ela liberta os escravos. E ela falou nesse episódio que ela é contra os tiranos, apesar da gente poder dizer que ela tá se tornando uma, né? Ela tem essas características que seriam consideradas tirânicas, né? Você eliminar pessoas que discordam de você ou que se recusam a cooperar, assim, sem ter muito questionamento nem nada, é uma atitude que é considerada tirânica. O que não necessariamente quer dizer que ela seja louca. Tem tiranos que são loucos, mas nem todo louco é um tirano, sabe? Esse tipo de coisa. Não é porque tem uma coisa que seja a outra necessariamente. Outra coisa legal é que quando o Jon conta quem ele é e tal, a Daenerys, em vez de falar assim, eita, você é meu sobrinho, ela fala, e meu trono? Então ela tá muito mais preocupada com o trono do que, né, namorar com o sobrinho ou qualquer coisa assim, até porque ela ia casar com o Viserys, que era irmão dela. Então a vida inteira dela, ela acreditou que ela ia casar com o próprio irmão, porque eles são Targaryen e tudo mais. Pra ela não é uma grande questão ele ser sobrinho ou não, sabe? É meio assim, até que é um parente distante, sabe? Aquela mais coisa distante que irmão. É, exatamente. Pra ela, tudo bem, sabe? E na série tem essa coisa que ela falou, eu sempre quis o trono, mas a gente sabe que não é bem assim. Quem queria o trono mesmo era o irmão dela, o Viserys, e ela ficava ali na cola dele, não sabia muito bem o que fazer. Então pode ser que, de certa forma, o sonho do Viserys de ir para o Westeros com o exército do Khal Drogo, né, até então, e conquistar tudo, talvez esse sonho ela tenha pegado. Talvez não, né? Foi isso que aconteceu. Ela pegou o sonho dele pra ela. Eu acho que a série meio que quis dar um objetivo pra ela que seja
forte, sabe? E aí, nesse caso, é muito mais forte do que, quero voltar pra casa. Porque o objetivo dela era esse. No primeiro episódio da série, o Viserys apresenta ela lá junto com o Illyrio pro Khal Drogo, e a Daenerys fala, eu não quero ser a rainha dele, do Khal Drogo, eu quero ir pra casa. E o Viserys, como que a gente vai pra casa, irmãzinha? Com o exército do Khal Drogo. Sim. Então, meio que o Viserys era obcecado por essa ideia de conseguir o Trono de Ferro, e quando ele morreu, depois de um tempo e tudo mais, a Daenerys começou a ter essa ideia também na série, sabe? Lógico que assim, ela quer ir pra Westeros e conquistar tudo, mas essa coisa de preciso agora, não preciso nem que os meus exércitos descansem, sabe? Eu quero dominar tudo agora, é uma coisa um pouco mais recente. E é exagerado, né, também. E a gente tem que lembrar que tem várias histórias sobre os Targaryens ou serem extremamente grandiosos e poderosos ou serem um pouco doidos mesmo. O próprio pai da Daenerys era conhecido como o Rei Louco. Era o Rei Aerys II, o Rei Louco. Por quê? Mas ele teve um motivo, né, específico, que ele foi sequestrado e ficou muito tempo lá. Mas tem vários outros Targaryens que têm história de um pouco de loucura. Falam que quando um Targaryen nasce, jogam uma moeda pro alto. Se cair de um lado, ele vai ser mega grandioso, um conquistador, uma pessoa da hora. E se cair pro outro lado, vai ser muito louco. Então tem vários casos de Targaryens que flertavam muito com a loucura ou abraçavam completamente. Um dos mais famosos é o caso do Aerion Chama-Viva, que foi um cara que simplesmente achou que se ele bebesse fogo vivo, ele iria virar um dragão. Sabe fogo vivo, aquele negócio verde lá? Então, ele pegou e lógico que ele morreu. Spoiler, ele morreu. Ele não virou um dragão, ele simplesmente virou uma pessoa carbonizada. E aí tem, por exemplo, o Maegor o Cruel, que aí é aquela coisa, até que ponto você é grandioso? Sabe, ele fez a Fortaleza Vermelha, mas ele era completamente pirado. E depois ele matou todo mundo que construiu a Fortaleza Vermelha. Exatamente. Então tem vários casos. E tem outra coisa que é interessante. É uma família que sempre teve no poder depois do Aegon I. E até o próprio Aegon I. Vocês acham que ele conquistou o Westeros como? Fazendo as pazes com todo mundo? Ele ia lá, chegava com o dragão e falava, vocês vão ajoelhar pra mim ou não? Quem não ajoelhava, ele queimava tudo. Sim. Então assim, a Daenerys não estaria tão diferente. O que o Aegon I fez com Harrenhal... Harrenhal é todo queimado, destruído, porque o Aegon falou, tacou fogo, entendeu? O carinha não quis ajoelhar, ele falou, então beleza, é assim que vai ser. É só a gente pensar no lema dos Targaryen, que é fogo e sangue. É isso, é a essência da família. E eu acho que a história toda da Daenerys, e é isso que as pessoas não estão prestando muita atenção, é que o tempo todo ela tem esse conflito de será que eu vou seguir o lema da minha família ou não? Será que eu vou ser fogo e sangue nos olhos ou não? Mas é isso, ela vem de uma família que sempre esteve no poder, e você estar no poder, você ser rei, é um peso muito grande e é uma coisa assim, é meio mimado também. Então, tipo, o cara fica lá a vida inteira sendo criado para ser rei, não sei o quê. Talvez ele tenha sido criado de um jeito que ele tá achando que ele é super poderoso, que ele pode tomar fogo vivo. Então, a Daenerys com o Viserys também não batia muito bem. Sim. Ele foi criado a vida inteira achando, não, eu sou o rei, eu vou voltar pra Westeros e não sei o que, vou matar todo mundo. De um jeito até que ele mentia pra si mesmo, né? E é uma coisa que a gente tá vendo a Daenerys fazer um pouco nessa temporada. De assim, é meu destino, eu derrubo tiranos e não sei o que lá. Assim, ela tá se auto-exaltando, entendeu? Que é uma coisa que o Viserys super faria e é uma coisa que o Joffrey super faria. E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque tem aquela fala clássica do Tywin, que quando o Joffrey fica, eu sou o rei e não sei o que, o Tywin fala, qualquer homem que tenha que dizer que é o rei, não é o rei de verdade. Exato. Então é isso, se você precisa ficar dizendo que eu tenho poder, eu sou foda, todo mundo tem que me respeitar, não sei o que lá, talvez você esteja perdendo o respeito que você deveria ganhar de outra maneira. E a gente tem que lembrar que a Daenerys já passou aí por vários momentos que ela fez coisas que por um lado a gente achou super badass, nossa, a Daenerys é muito legal, não sei o quê. Só que se você for olhar pelo outro lado da outra pessoa que sofreu as consequências do que ela fez, não foi tão legal assim. De novo, a gente não tá emitindo muito juízo de valor sobre o que ela faz, mas só que são coisas violentas, são coisas fogo e sangue, entendeu? Quando ela coloca a Mirri Maz Duur na fogueira, a Mirri Maz Duur foi sacana assim, sabe? Ela fez com que o Khal Drogo morresse e tudo mais. Só que foi como vingança. Ela até fala por que ela fez. Então ela tava se vingando pelo povo dela e tal. E mesmo assim a Daenerys, eu vou ouvir você gritar. Então, a Daenerys se vingou da Mirri Maz Duur e colocou ela na fogueira também. Tem outras, quando ela saqueou Astapor. Lembra que ela ia trocar por um dragão, ela negociou com o cara, e no fim, ela queimou o cara, queimou todos os mestres, ela tava negociando, ela ia pagar com o dragão, e no fim ela não pagou nada. Sim, aí depois ela deu a escolha dos Imaculados, seguirem ela ou não e tudo, mas é aquilo.
é uma atitude que ninguém espera que uma governante tome. Chegar num lugar e simplesmente saquear e tudo. Assim, pode fazer? Pode, mas ela ficaria conhecida como uma governante muito sanguinolenta, vamos dizer assim, sabe? Então, mas como a gente tava do lado dela até então, a gente achou incrível. A gente, só que esse cara é babaca. Só que assim, pro lado dos outros mestres que estavam lá, eles estavam só vivendo a vida deles de sempre. Então ela pegou e matou todo mundo. E aí rola uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que eu acho que é muito forte na história da Daenerys. Na série tem muito, nos livros tem mais ainda, que é a questão, e aí, gente, eu vou entrar na questão do Salvador Branco, que é a Daenerys chegar em um lugar com aquela mente da colonizadora, de chegar e falar: ah, mas esses costumes aqui estão errados, eu vou chegar e vou impor os meus costumes. E a gente não tá falando nem de longe que a cultura ali da Baía dos Escravos era uma cultura boa, tá, gente? Mas é aquilo, é a cultura deles. E se ela quisesse ajudar eles a sair daquilo, beleza, vai abolir a escravidão, mas teria que ser alguma coisa mais como o Tyrion propôs, uma coisa mais aos poucos, não simplesmente como ela fez, porque a maneira que a Daenerys chegou lá foi simplesmente, ela saqueou Astapor e disse: agora não tem mais escravidão em Astapor. Se virem. No momento que ela saiu de lá, teve uma revolução, entrou um cara pior que ela, reescravizou todo mundo, e aí, porque ela não tava lá, tudo bem. E aí, quando ela tá lá em Meereen, por exemplo, tem um cara que é ex-escravo e vai lá pedir pra ela: ah, mas eu quero trabalhar pro meu ex-mestre, porque eu não tenho nada pra fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, o que eu faço da minha vida? Eu preciso trabalhar pra ele. Aí ela fala: ah, então você vai trabalhar por um valor e um contrato e tal. Só que isso deveria ter sido feito pra todo mundo. Sim, exatamente. Você não pode libertar os escravos e largar o Léo. Ela simplesmente quis impor a moral dela, a cultura dela, a uma outra cultura que não teria os mesmos valores. Lembrei, arena. Sim. As arenas. Ela cortou a luta das arenas e depois ela teve que liberar de novo, porque era algo que fazia parte dali. Isso, ela achava abominável, e realmente a gente, pelo nosso ângulo, é um negócio abominável, é feito pra gente achar abominável. Só que é isso, quando ela chega como uma pessoa que se impõe ali, as pessoas se revoltam, as pessoas ficam contra ela. Tanto que toda a expressão da galera de Meereen muda muito com a Daenerys. Quando ela executa o moçador na série, eles estão lá, missa, missa, super exaltando ela e tudo mais. E aí, quando corta a cabeça do moçador, eles começam a vaiar ela, fazer cobrinha, né? Porque é isso, é basicamente, você era a nossa salvadora, até o momento que você começou a mexer com a nossa cultura, matar as nossas pessoas. E eu acho que rola muito em relação a Daenerys isso, uma coisa dela querer impor a visão de mundo dela sobre os outros. Que ok, você pode fazer isso. Ela pode fazer isso como ela quiser. Ela tem dragões, entendeu? Só que aí não pode falar que é contra a tirania. Não pode reclamar que as pessoas estão achando ela uma tirana, porque é isso que os tiranos fazem. A diferença é que a Daenerys impõe uma visão de mundo que a gente, como espectador da série, com uma cultura que é mais parecida com a que a Daenerys defende, a gente acha de boa. Tipo, ai, que legal! Ela foi lá e matou os mestres. Ela crucificou 163 pessoas, sendo que algumas das pessoas que ela crucificou não necessariamente estavam envolvidas no crime que ela estava vingando. O próprio Hizdahr vai lá falar pra ela: ah, você matou meu pai não fez nada, né? Aí ela fica, eita, eu lembro muito dessa cena dela ficar: ah, mas ele era um mestre, e mestres são maus. Sim. Todos são. É uma cultura que estava estabelecida. E é muito complicado. É feito pra ser complicado esse tipo de história, porque é isso. É lógico que é errado ser mestre de escravos, e a gente não tá nem questionando isso, pelo amor, tá? Nem venham dizer que a gente tá passando pano pra nada. Mas tem uma cultura que é toda estabelecida lá, e essa cultura é diferente da nossa. E a gente julga pela nossa visão. E a Daenerys fez isso, ela julgou pela visão dela, e não necessariamente isso vai ser bem recebido. E aí, teve vários outros momentos. Por exemplo, lá em Meereen, ela torra uns mestres de escravos, que não estão concordando muito com ela. Ela vai lá e torra e mostra pro Hizdahr, e o Hizdahr fala: não, eu ajoelho, beleza, eu faço o que você quiser. Caso com você, sim. Caso. Em Meereen, no final, ela corta a cabeça daqueles caras que foram negociar lá com o Tyrion e queima um monte de navio, entra com os dragões. Então, assim, a Daenerys não é que, tipo, e agora ela ficou bravona. Ela sempre fez essas coisas, só que eram contra pessoas que a gente também não gostava muito. Pessoas que, pela nossa ótica, eram inimigos, entendeu? E eram inimigos. Os Caos, quando ela foi capturada de novo, ela foi lá, entrou naquela cabaninha dos Caos, começou a falar um monte de coisa, tacou fogo neles. Depois teve um que nem o Tyrion concordou, que aí que começa, eu acho, o momento que a própria galera dela não concorda com ela, que ela queima os Tarly, a família
do Sam. Eles podiam muito bem ter só sido presos, como o Tyrion sugeriu, mas ela falou, não vai ajoelhar? Então taca fogo. E aí tacou fogo no filho também, que não tinha nada a ver com a história, que podia ter ficado de fora, tacou fogo em todo mundo. Inclusive, o Sam fica meio bravo com isso. Pô, você tá tacando fogo em todo mundo? Pra que isso? Então, é complicado, porque é isso, quando ela começa a queimar a gente de Westeros, aí, talvez ela esteja passando dos limites. Quando ela queimou todos os líderes Dothraki da face da Terra... Ninguém ligou, achou muito da hora. E gente, de novo, tudo bem achar da hora, porque eles eram caras que estavam ameaçando ela e tudo mais. E a gente achou também, tá? São momentos que estabeleceram a personagem. E até a galera falando, estão estabelecendo como uma mulher forte e tudo mais. Mas aí, por que ela é uma mulher forte quando ela mata dezenas de líderes Dothraki e quando ela queima 2 líderes de Westeros, na verdade um líder e o filho dele, ela tá sendo errada? Qual é a diferença? Eu acho que esse é o ponto que a gente queria chegar com esse vídeo. Porque agora eles vão falar que a Daenerys vai ficar louca, ela sempre foi uma mulher forte, nananã, e agora ela vai morrer como louca. Cara, ela sempre fez isso. Eu acho que isso é o que a gente queria estabelecer com esse vídeo, assim. Que a gente relembrar que a Daenerys sempre foi um pouco tirânica, e ela falar isso hoje, né, que ela é contra os tiranos, é irônico justamente por isso, porque ela sempre foi assim. E acho que até o livro fez uma transição um pouco maior do que a série. Talvez até o pessoal esteja estranhando, porque na série tem aqueles momentos que ela faz isso e a gente não pra pensar um pouco. Mas nos livros tem muito essa questão dela ficar em Meereen pensando, cara, eu tô sendo violenta demais, eu tô fazendo umas coisas. E ela fica com isso e tal, tenta ser diplomata ali, ela tenta aceitar a cultura de Meereen como ela é, sabe? Tentar se moldar um pouco a isso. Decide ficar pra governar, né? Isso. Então a Daenerys tem sim momentos de paz, de coisas boas que ela faz. Libertar os escravos é muito bom. Só que tem que ter um jeito pra você fazer isso. Por exemplo, o negócio das arenas, das lutas. Você poderia retirar isso, mas poderia ser aos poucos. O Tyrion propõe, 7 anos pra acabar a escravidão. Então esse tipo de coisa tem que ter uma transição. Você não pode chegar e ser tirano, e pegar e falar, não, agora vai ser desse jeito que eu inventei que é melhor pra vocês. E apesar da gente estar falando muito da série nesse vídeo, de ser essa tendência apresentada na série, nos livros também, parece que a tendência é a Daenerys abraçar esse lado violento dos Targaryen, porque no último capítulo dela, seria quando, na série também tem, que ela tá perdida ali no Mar Dothraki, ela é encontrada e tal por um Calazar, mas quando tá rolando isso no livro, ela tá tendo várias alucinações, e ela fica conversando com a grama, é muito doido. É muito doido esse capítulo. Mas aí tem uma hora que ela fala com o Jorah, né? Ela começa a trocar uma ideia com uma alucinação do Jorah. E o Jorah fica, eu falei pra você ir pra Westeros, porque aqui em Meereen você não tem nada pra fazer, você não tinha que estar aqui. Ela, mas eu queria ser rainha. Aí ele, de Westeros, não de Meereen. E ela fala uma coisa que eu acho que é muito esse conflito da Daenerys, que ela fala, é tão longe Westeros, eu tava cansada, Jorah, eu estava cansada da guerra, eu queria descansar, queria rir, plantar árvores e vê-las crescer. Eu sou só uma garotinha. E o Jorah fala pra ela, não, você é do sangue do dragão. Dragões não plantam árvores, lembre-se disso. Lembre-se de quem você é, o que você foi feita para ser. Lembre-se das suas palavras. E a Daenerys responde, fogo e sangue. Então é isso, sabe? Ela decidiu finalmente quem ela vai ser. Se ela vai ser a diplomata ou se ela vai ser a conquistadora. É muito difícil você ficar nos dois, né? Inclusive, vários reis Targaryen que eram diplomáticos demais eram conhecidos como bobões, como banana. Ia lá alguém e se rebelava contra eles. Aí eles, não, vamos lá ver, então vamos conversar. Não, os Targaryen tinham que chegar atacando e falar assim, filho, você vai ficar de boa ou não vai? E os reis que não eram assim, eram considerados idiotas. Tipo então, Enes I, o Daeron II, são reis que foram desafiados, reis que teve rebelião, entendeu? E não fazia nada, ficava lá. Então, eu acho que essa coisa do Targaryen é abraçar esse lado. É o lado do... Cara, dragões, é fogo, é treta. Então, eu acho que cada vez mais, na série e nos livros, a gente já tava vendo essa pista da Daenerys, não necessariamente ficar louca, mas ficar um pouco mais violenta e mais direta ao ponto, né? Do que ela fica tentando ouvir os outros e obedecer, e no fim, quando ela faz isso, dá tudo errado. E acho que a gente deve citar aqui que não é necessariamente louca. Eu acho importante usar a terminologia certa. Até uma pessoa chamou a atenção pra gente no Twitter quanto a isso, falando sobre um termo que eu não conhecia, que é viés do hospício. Que ele diz aqui, o Luiz Otávio que mandou isso pra gente, obrigada Luiz Otávio, ele diz que é um termo usado informalmente na psiquiatria pra falar de pacientes que estão em contextos que favorecem serem vistos como loucos. Ou seja, se uma pessoa já tá naquele contexto de tirania, de ser rainha, nananã, é muito mais fácil a gente pegar e olhar,
olha lá que louca. Do que se fosse, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que tá passando na rua, que não tem nada a ver nesse contexto. A questão dela ser Targaryen, dela ter o pai conhecido como Rei Louco, eu acho que tudo isso é um contexto que propicia as pessoas a procurarem pistas nela de que ela poderia estar ficando louca, sabe? Sendo que, como ele falou no Twitter pra gente, louco seria... Primeiro que é um termo que não é mais usado, né, hoje em dia. Mas, assim, ela teria que ter algumas características psiquiátricas, alguns distúrbios que seriam bem diferentes dos que ela demonstra. Ele fala que é psicopatia, por exemplo. O que é loucura em termos de psicopatia? Então ele vai destrinchando. Ela tem alucinações? Na série, não. No livro tem um pouco. No livro tem. Distúrbios de personalidade, dela ser narcisista? Aí ele fala que não, porque ela liberta os escravos, então ela não pensa só nela. E ele vai falando que vários distúrbios e transtornos que, na verdade, a Daenerys não mostra sintomas na série. Então falar que ela vai ficar louca não seria o correto. E sim que ela está abraçando cada vez mais a violência que ela já abraçava antes. Então eu acho que, pra mim, a Daenerys sempre teve nesse caminho de fazer coisas, entre aspas, loucas e fazer coisas violentas. Então, pra mim, não foi nenhuma surpresa que com a morte da Missandei, ela vai abraçar fogo e sangue total. Mas, de novo, eu acho que como a gente não tem os pensamentos da Daenerys sendo mostrados, às vezes essa transição não fica tão legal. E eu acho que a série tá transformando a Daenerys numa personagem muito antipática nesse momento. E eu não tô falando isso porque eu acho ela antipática, mas sim a maneira como ela tá apresentada. Essa coisa de querer o trono a todo custo, de não deixar o exército descansar, de não se importar com mais ninguém. Mas, cara, é exatamente isso que ela tinha que fazer. É muito a cara dela e a cara de tudo que ela passou, chegar nesse ponto. Ela finalmente chegou em Westeros. Ela perdeu o Jorah, ela perdeu o dragão, agora ela perdeu o outro dragão. Sabe, acabou, não tem mais Daenerys diplomática. Inclusive, ela ir lá conversar com a Cersei no fim do episódio, eu achei muito diplomático. Mas então, é por isso que eu não gosto, porque se é pra ela ser conquistadorona, então que seja. Gente, quando já vai direto, entendeu? Mataram o Rhaegal. Pega esse dragão e entra lá e taca fogo em tudo. É o que eu faria. Talvez você faria o mesmo. E aí agora vem falar, porque Daenerys ficou doida. Eu acho que não. Eu ficaria do mesmo jeito. Mas eu acho que ela tinha que estar... Então, se ela é full conquistadora agora, então é full conquistadora. Porque se é pra ela ficar só reclamando, sem fazer muita coisa, era mais fácil ter deixado o Viserys vivo. Então, mas aí é um problema de roteiro. Não é que a gente tá falando, a personagem é chata. Não é. É o roteiro da série que tá meio estranho. Sim, porque eles ficam dando idas e vindas, assim. Por exemplo, quando ela conhece o Jon, que eu odiei aquela parte, que ela chega... Quem é você? Ela tava muito antipática, que não condizia muito dela já chegar brigona. Aí chega pra Sansa, ai, Sansa, amiga. Então, assim, eles não decidem o que a Daenerys vai ser. E eu acho que isso não é, tipo, distúrbio de personalidade, e sim distúrbio de roteiristas que não estão escrevendo direito. É, que cada episódio é uma coisa. Mas, enfim, esse é um tema meio polêmico, a gente falou muita coisa aqui. É que realmente é um tema que eu gosto muito de falar, não sei, acho que você também. E a galera tava reclamando muito. Muita gente veio comentar pra mim assim, mas agora a Daenerys vai acabar como louca, e ela sempre foi forte e perfeita. Eu falei, peraí, perfeita, linda, ela é, mas assim, sim, ela forte fez também. Sim, mas ela fez muitas coisas que foram consideradas aí, vamos ver. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Esse vídeo eu acho que vai dar umas polêmicas nos comentários. Polemican, hashtag Polemican. E segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem live aqui no canal pra discutir o próximo episódio de Game of Thrones, então fica de olho. Não deixa de conferir lá no site do Submarino todas as promoções, tá tudo aqui na descrição. E se você gostou, curte o vídeo assim no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.